Então, pessoal, olá de novo, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. Então, vamos lá, mais uma aula de história. A gente vai, na verdade, continuar a aula da semana passada, certo? A gente vai só fechar o assunto da Revolução Industrial. Então, vai ser breve, bem prática e bem objetiva, certo? Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre os impactos da Revolução Industrial, ou seja, ela teve, enfim, foi uma revolução é, na questão financeira e econômica que revolucionou o mundo, né? Mudou a forma de produção em todo o mundo, mas a gente precisa ver também os impactos que ela causou, certo? Então, vou pedir para vocês abrirem o módulo na página 313 e acompanhar aqui, certo, aula? Então peguem o módulo, página 313. Acompanhe a aula junto com o módulo, certo? Então vamos lá. Então, pessoal, com o passar dos anos, as transformações da Revolução Industrial se expandiram por diversos países europeus e posteriormente por outros continentes, como Ásia e América. Muitos países passaram a ter indústria e estabeleceram novas relações de trabalho, principalmente por causa da implantação do capitalismo industrial. Então, o que antes estava só na Inglaterra, né, que foi onde começou isso tudo, agora já se expandiu, já está em outros países e em outros continentes, certo? Então, uma das principais consequências da Revolução Industrial foi o estabelecimento de uma nova estrutura social, dividida basicamente em duas classes. Então, aqui, eu até comentei isso na aula passada, só que aqui foi onde se estabeleceu realmente essa classe social, sabe? Aqui que ficou dividido. Então, só para entender o que é esse capitalismo industrial. O capitalismo industrial é o sistema socioeconômico que passou a vigorar a partir da Revolução Industrial. É caracterizado pela divisão em sociedade de classes, ou seja, aqui ficou dividido operários e burgueses, e pela economia voltada ao lucro e ao livre mercado. Então, aqui se consolidou o capitalismo, especificamente o capitalismo industrial, né? Aí quando falamos de capitalismo industrial, economia voltada ao lucro, obviamente, ao livre mercado e à criação das classes sociais, principalmente em relação a operários e burgueses. Então, primeiro, operários. Operários eram os trabalhadores das indústrias que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. E do outro lado, os burgueses, que eram que? Os proprietários dos meios de produção, ou seja, locais e instrumentos de trabalho. Então, essa imagem aqui a gente pode simplificar bem o que são esses. Os operários de um lado, submissos à rotina das fábricas, super explorados, 14 horas de trabalho, trabalho infantil, entre diversas outras questões. E inicialmente se organizavam numa espécie de sindicatos que eles chamavam de trade unions, né, que foi, enfim, mas esse aqui é outro assunto que não cabe no momento, mas foi só uma forma deles se juntarem, enfim, para reivindicar os seus direitos, e aí criaram esse sindicato chamado trade unions, mas enfim. E do outro lado a gente tem a burguesia industrial, que são os capitalistas industriais, que são os donos dos meios de produção, exploração ao máximo dos operários, projeto liberal, ou seja, de um lado, trabalhador querendo direito, enfim, sem direito algum, né, procurando seus direitos, e do outro lado, o que quer somente o lucro, é a única coisa que pensa, é o dinheiro no bolso e acabou, certo? Então, basicamente é isso. Então, essa desigualdade social que a gente vê hoje começou aí, certo? Então é uma coisa assim que foi se passando e foi se fortalecendo cada vez mais, certo? E enfim, uma coisa que a gente presencia hoje
começou lá na Revolução Industrial, certo? Então, como é que era a vida nas cidades após a Revolução Industrial? Vamos lá. A Revolução Industrial criou postos de trabalho nas indústrias. Assim, boa parte da população nessa época deixou o campo para viver no meio urbano, gerando ali um fluxo constante e desordenado de pessoas, acarretando uma grande concentração urbana. Como as cidades não tinham estrutura para abrigar tantas pessoas, elas acabavam vivendo em moradias muito precárias. Então é o que a gente chama até de inchaço populacional, certo? Quando, enfim, uma cidade começa a ter alguma fábrica, algum meio de desenvolver a economia, obviamente a população precisa, né, do trabalho, então elas fazem o quê? Isso até hoje, viu? Isso começou isso aí, mas a gente tem exemplos disso hoje, em várias cidades. A população saía do campo, ia toda para a cidade fazia o quê? Não aguenta tanta gente, não suportava tanta gente, e aí começa a essa população construir moradias precárias, enfim, viver de uma forma que não deve, mas somente buscando o seu pão de cada dia, digamos assim, certo? Só que aí isso é uma bola de neve que acarreta diversas outras consequências. Então, além disso, com o estabelecimento das indústrias e com a queima de combustíveis, a poluição tornou-se um grave problema nas cidades. Além de tudo, né, desse inchaço populacional na cidade, a poluição foi outro aspecto que gerou uma consequência enorme. Muitas pessoas contraíam doenças respiratórias, e a qualidade de vida foi afetada, embora fosse vista por muitos como um impulso ao progresso, entre aspas. A Revolução Industrial acabou gerando diversos impactos negativos no meio ambiente. Então, pessoal, a gente viu na aula anterior a Revolução Industrial vista mais de cima, certo? Vista de um ângulo econômico, digamos assim. Agora aqui a gente está vendo de um ponto de vista de quem realmente estava lá, sabe? De quem viveu. Isso eu estou falando em relação aos operários, não a burguesia. A burguesia vivia uma outra vida, certo? Então aqui a gente está vendo de um ponto de vista dos operários, como eles realmente vivenciaram a Revolução Industrial. Então, o cotidiano dos operários, como era a vida, enfim, prática deles. A partir da Revolução Industrial e da consequente urbanização, a desigualdade social entre operários e burgueses só cresceu. Nesse contexto, a qualidade de vida dos operários era muito ruim, pois as indústrias eram construídas para proporcionar o máximo de lucro e não tinham as mínimas condições de higiene. Eram úmidas e sem refrigeração necessária. Então, é aquela história que eu falei. O burguês, ele só quer o lucro dele, e o operário trabalha em condições precárias, procurando o mínimo de dignidade, porém não recebia, certo? Então, além disso, as atividades às quais os trabalhadores eram submetidos diariamente prejudicavam sua saúde por consistirem em movimentos cansativos e repetitivos. Os acidentes de trabalho também aconteciam com frequência por causa da falta de equipamentos de segurança. As jornadas eram extensas e muitas vezes os trabalhadores chegavam a ficar mais de 12 horas por dia nas indústrias. Para obterem cada vez mais lucros com o processo produtivo, os donos das fábricas exploravam o tempo de trabalho dos operários sem fornecer qualquer tipo de direito e concediam salários extremamente baixos. Qualquer erro ou indisciplina durante a jornada de trabalho podiam gerar severas punições. Naquela época, o tempo passou a ser cada vez mais controlado com a finalidade de fazer os operários renderem mais. Então, gente, aqui não existia direito nenhum para o operário, para o trabalhador, sabe? Para quem está lá na batente, digamos assim. Então, enfim, eram condições
extremamente precárias, que o dono desses meios de produção só queria o lucro e não estava nem aí para a vida desses trabalhadores. Então aí, ó, essa charge aí, essa figura que tem no módulo, na página 314, simplifica muito bem como era aquele período. Muitas crianças trabalhavam em indústrias no século XIX, recebendo salário bem menores que o dos adultos. Imagine isso aí. Ao lado, agora aqui, o nome dessa imagem é Ferocidade da Fábrica, que foi uma charge de 1833, que denuncia o trabalho infantil na Inglaterra. Então vocês percebam, dê uma olhadinha nela aí e percebam como ela é forte, sabe? Enquanto apenas o dinheiro está em jogo, certo? Se o trabalho já era ruim, digamos assim, para os adultos, imagine, gente, para crianças em uma jornada de trabalho sem o mínimo de condição, certo? Então é uma parada brutal, né? Se a gente for pensar. Mas enfim, vamos seguir adiante. Então essa aqui é só uma imagem que representa os diversos bairros operários eram construídos próximo às indústrias, principalmente para que os burgueses controlassem o cotidiano dos trabalhadores, mesmo após os horários de expediente. Esses são locais, inclusive, que não tinham uma boa estrutura urbana, as ruas eram estreitas, sem calçamento e não existia saneamento básico. Então essa é uma figura que demonstra isso. Foi feita em 1872, que representa um bairro operário em Londres, na Inglaterra. Então vocês imaginam como eram essas condições. Então, além da pessoa passar, sei lá, 12 horas dentro de uma fábrica fazendo um trabalho que, enfim, sem o mínimo de condição, ainda era controlada fora disso, certo? Por esses donos desses meios de produção aí. Então, se você pensar desse ponto de vista dos operários, a Revolução Industrial foi bem brutal, certo? Então, as lutas operárias. A intensa desigualdade social gerada pela Revolução Industrial fez muitos operários se indignarem com a exploração a qual eram submetidos. Então, nessa situação, os operários se mobilizaram de diversas maneiras. A circulação clandestina de jornais e panfletos com textos de conscientização, por exemplo, eram bastante comum. Nesses veículos de informação, os operários faziam denúncias e compartilhavam experiências e ideias que pudessem acabar com as injustiças que sofriam. Então, outro modo de mobilização envolvia a organização política, principalmente por meio das associações. Então, em 1864, foi criada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de reunir os trabalhadores de diversos países nas mesmas causas, lutar por melhores salários e mais direitos e diminuição da jornada de trabalho. Também foram criados nesse período as Trade Unions, que foi aquele que eu falei anteriormente, que foram grupos de ajuda mútua que reuniam os operários de acordo com suas áreas de atuação. Enfim, sapateiros, tecelões, carpinteiros, etc. Nessas instituições, periodicamente os trabalhadores davam uma contribuição em dinheiro para financiar as ações de luta por direitos. Ao longo dos anos, os trade unions se tornaram cada vez mais organizados e deram origem aos sindicatos. Muitos operários também se mobilizaram por meio de greves e motins, pressionando a aprovação de seus direitos. Então aqui, ó, tem essas figuras aí no modo que a gente pode basicamente visualizar como eram essas organizações dos trabalhadores na época. Enfim, obviamente em busca, e com toda razão, em busca dos seus direitos, né? Enfim, gente, foi aqui que começou essa divisão de classe entre a burguesia e os operários. Então aqui também começou cada vez mais a se fortificar essa ideia de só o lucro, né? Enfim. E também aqui começou
a reivindicação de direitos dos trabalhadores. Então, se o trabalhador não tinha direito nenhum, foi a partir daqui que, enfim, o trabalhador começou a ser visto, certo? Como, enfim, como deve, minimamente. Então, se a gente trabalha hoje, a gente tem direito a isso, aquilo e tal, foi porque em algum determinado momento da história, trabalhadores sentiram que precisava disso. Então também isso é uma parada que a gente vivencia hoje e que é reflexo de um outro período, que foi esse aí da Revolução Industrial. Então aqui a gente pode ver como foi a revolução na ótica dos trabalhadores, certo? De quem tá lá, de quem estava lá ralando. Então quando a gente fala de Revolução Industrial, nossa, foi um tempo, né, enfim, que mudou a história da humanidade, dos meios de produção e tal, beleza. Mas também vamos olhar por esse lado aqui, certo? Então é isso. Vou passar um videozinho aqui rapidão, só pra gente entender melhor esse processo e, enfim. E é uma parada mais só pra gente ver como era o lado dos operários, certo? Pra gente, enfim, olhar, não só olhar a Revolução Industrial de cima, a gente olhar, sabe, com o pé no chão, tipo assim, olha como foi realmente, sabe? Então, vamos dar uma olhadinha.
Então, pessoal, basicamente é isso. Agora, depois que vocês já viram todo esse processo, a gente finalizou a questão da Revolução Industrial. Vocês façam a atividade que vai ser aqui mesmo nessa plataforma, certo? Então já está disponível, vocês já podem responder, pode ir respondendo e me devolvendo, certo? Então é isso. Valeu, qualquer coisa pode me chamar e até a próxima, certo? Valeu, tchau, tchau.